Meus irmãos, hoje eu vou falar para vocês a respeito da contradição humana. O que significa? Em verdade, o ser humano se encontra nessa vida aos bilhões, Temos 8 bilhões atualmente no planeta. E as pessoas estão competindo pelos espaços, pelos lugares, pelos cargos, pelos trabalhos, de todas as formas, porque aqui a gente precisa sustentar a nossa vida. Então, o ser humano, ele primeiro tem que suprir as suas necessidades básicas para então ele poder viver. Mas o que acontece é que as pessoas são motivadas desde pequenas, pela família, pela sociedade, por várias coisas, a essa questão da prosperidade, essa questão de se dar bem na vida, não apenas para suprir as suas necessidades, mas para ter mais coisas, para ostentar, para ser importante. Eu muitas vezes fico observando as conversas das pessoas, assim, se gabando das coisas que têm, das motos, dos carros, das casas, das festas, das viagens. O ser humano pode fazer muitas coisas se ele tiver condições. E por isso que ele quer ter condições, boas, financeiras, para que ele possa, então, satisfazer o seu eu, as suas vontades. E assim, as pessoas vão reconhecendo umas às outras, que a pessoa está se dando bem na vida, quando ela aparentemente, tem uma boa posição social, uma aceitação, e as pessoas, em verdade, estão fazendo qualquer coisa para tentar chegar a essa questão do dinheiro. Que o dinheiro, a princípio, era para ser o trabalho, mas hoje não é mais só trabalho. Tem muitas formas que as pessoas ganham dinheiro sem ser exatamente pelo trabalho. Então, onde é que entra a contradição? A contradição entra que, em verdade, essas coisas que a gente vive aqui são necessárias, são importantes, mas elas são todas passageiras, efêmeras, transitórias. E o ser humano vive como se ele não fosse um dia deixar esse plano, mas ele vai deixar. Não tem ninguém que possa dizer, eu não vou, porque até Jesus que esteve aqui morreu, que era divinal. Então, o que sobra para nós humanos? E o que acontece? As pessoas, para a gente poder realmente fazer um sentido na vida, a pessoa tinha que entender o que é que ela está fazendo nesse mundo. Ela não está aqui meramente pelas coisas ou para viver essa vida. Porque Deus, aquele que nos criou e que tem um poder extraordinário, que nós não temos condições de mensurar o poder de Deus, Ele criou junto um lugar superior, extremamente maravilhoso, para todos os seus filhos viverem com Ele. E nós não estamos vivendo com Ele por causa que a gente teve uma contradição em nossa vida, nos contaminamos com o mal e fomos colocados aqui nesse plano existencial. Então, aqui nesse plano, a gente tem que sim sustentar a nossa vida, tem que buscar as coisas, mas entendendo que elas são apenas necessárias para a gente viver, para a gente não passar necessidades, para a gente ter uma dignidade, porque a gente pode, o ser humano que trabalha, que se esforça, ele consegue abrir um caminho, um espaço, e ele pode sim ter as suas coisas, mas entendendo que elas são apenas coisas, que não são para elevar o seu ego, não são para ele se sentir superior e nem melhor do que ninguém. E
essa é a contradição, porque as pessoas querem, ninguém quer ser igual, querem ser melhor, querem se apresentar de uma forma mais poderosas, para poder ter poder sobre os outros. Então, infelizmente, a contradição que o ser humano vive é essa da matéria, de querer evoluir na matéria e não para evoluir no espírito, para evoluir na luz. Porque, em verdade, não é tão difícil assim a gente seguir Jesus. Porque Jesus simplificou a lei, simplificou várias coisas, né? Relativizou essa possibilidade da salvação. Então, hoje, a gente sabe que precisa amar, que precisa ser bom, que tem que ser contra a violência, que tem que perdoar, enfim, seguir aquilo que Jesus pediu. E essa questão da união, de viver o nós, não viver apenas o eu. Porque naturalmente, né, o ser humano tem a tendência em realizar o seu próprio eu, em querer ter aquilo que vai lhe fazer bem, que ele entende, e para ele gostaria de não ter regras, que ele pudesse fazer as suas próprias regras, que ele pudesse fazer a sua vontade de acordo com a sua possibilidade. Mas aí é onde entra a questão espiritual, porque a gente pode fazer a nossa vontade desde que ela esteja de acordo com a vontade de Deus, desde que a gente não maltrate o outro, que a gente seja verdadeiro, que a gente não fique mentindo, não fique enganando, que a gente cumpra aquilo que prometa, que a gente seja sincero nas nossas palavras e que a gente procure não ofender uns aos outros, não magoar as pessoas, para que a gente possa viver mais em paz, porque aquilo que você não quer para o outro, que você não quer para você, você não quer para o outro. Então, essa é a lei de Jesus, que a gente possa querer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Então, em verdade, para a gente poder caminhar na mão certa, nós devemos tentar buscar sempre a Deus, buscar a Jesus, porque esse final chega. E quando esse final chegar, a gente tem a salvação. Porque o problema não é apenas a salvação. O problema é não se salvar porque vai para um lugar muito ruim. E isso não adianta, eu sempre falo, não adianta o que cada um pensa, o que cada um acha. Existe um jeito que funciona e você vai daquele jeito como é. A gente não vai poder criar nenhuma regra nova, não vai poder criar nenhum tipo de situação nova para mudar aquilo que Deus estabeleceu. Então, ele estabeleceu o amor, estabeleceu a verdade e a justiça. E é isso que nós temos que buscar nessa vida. Buscar a luz, buscar realmente o Espírito, porque cada vez está apertando, o mundo material está apertando, e as pessoas estão perdendo aquele sentido da verdade. Será que existe ou não existe? Deus existe? Ou é só fantasia? Vamos ficar esperando por uma coisa? Mas em verdade, sim, Deus existe e vem para nos libertar. A verdadeira libertação é a nossa salvação. É a gente poder se livrar desse mundo onde tem a influência do mal. E isso é a coisa mais importante a entender, que nós temos que nos livrar do mal, porque o mal não é só uma palavra. Ele é uma força organizada no invisível e que atua diretamente em nossas vidas se a gente não estiver conectado com Deus. E isso é muito importante e a gente precisa então se manter ligados com Deus, fazendo as orações, para que assim estejamos conectados. Para que assim Deus esteja vendo o nosso esforço para estar perto dele. Para ser bom, para ser do bem, para realmente fazer a diferença nesse mundo
melhorando tantas coisas que estão difíceis, porque o ser humano não tem colaborado. Então, pelo menos nós podemos buscar a paz e tentar viver em paz, primeiro com as nossas famílias, entre nós, e depois com todos os outros. Porque assim é que a gente vai conseguir realizar aquilo que viemos fazer aqui. Então, a contradição é não prestar atenção que o mundo de matéria é perecível e que vai passar, e que a gente não vai ficar aqui. Então, que nós temos que encaminhar a nossa vida para aquele que tem poder e para aquele que pode realmente nos tirar dessa contradição que nós nos encontramos. Amém.